como um veículo nas tuas mãos, como um canal de bênção, Senhor. Meu Pai, para o meio de nós. Senhor, usa ela com poder e autoridade na noite de palavras, Senhor Jesus, de ensinamento, Deus. Que possamos ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Usa a tua filha agora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigada. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. O nome do Senhor está sendo glorificado nesta noite pela igreja do Senhor que aqui se faz. Né, irmãos? Nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor está sendo glorificado por cada um de nós. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que me foi concedida de trazer a palavra do Senhor. E eu quero falar nessa noite para a igreja do Senhor sobre transformação. É uma palavra de renovação, de esperança, de reviravoltas, mas todos nós esperamos os finais, né, irmãos, que nos surpreende. E o Senhor, Ele faz isso, Ele costuma nos surpreender. Ele transforma os nossos sofrimentos, Ele transforma a nossa dor, transforma a nossa confusão de mente, né? E Ele faz isso, Ele nos dá uma reviravolta, Ele conforta o nosso coração e Ele vem trazer para nós paz ao nosso coração, porque Ele é o nosso Deus. E quando nós confiamos no braço forte do Senhor, a graça dele vem sobre nós. Eu quero estar lendo com os irmãos em Juízes, capítulo 16. Ele tem 31 versículos, é um pouco longo, mas eu vou ler alguns versículos. E os irmãos já conhecem essa história sobre Sansão. Juízes 16, o capítulo, ele é um pouco longo, mas eu vou ler aqui na NVI, irmãos. Eu tirei até a cópia, então muitos de nós podem não ter, mas eu quero estar lendo essa passagem, onde Deus usa as coisas para o nosso bem. Ele faz o que para nós? Ele faz bênção para nossas vidas, né? O Senhor, Ele transforma os nossos pecados, Ele transforma as nossas misérias, Ele transforma os nossos dias em bênção, porque Ele é misericordioso e a graça dEle nos alcança. Eu quero estar lendo a palavra aqui e os irmãos vão me acompanhando conforme eu vou falando os versículos que eu vou ler. Se perder algum, não tem problemas, vão prestando atenção, porque é uma passagem conhecida, irmãos. O versículo 1 diz: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Depois dessas coisas, ele se aproximou, se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se conseguem induzi-lo a mostrar para você o seu segredo, o segredo da sua grande força, e como podemos dominá-lo, para que o amarramos e o subjugamos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu, vou ler o 7 agora, irmãos. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. O 9. Tendo homens escondido no quarto, ela chamou Sansão. Ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando, mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila, agora eu vou ler o 13. Disse Dalila: Sansão, até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano de 7 tranças, as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma laçadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu a trança da sua cabeça num pano. O 15, irmãos. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele contou o segredo
o segredo jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu de Deus desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais dessa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para festejar, comemorando sua vitória, dizia: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. 25. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me aonde possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais desta vez, e que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Ele disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes. Ele matou mais homem do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Amém. A igreja pode se assentar. É uma história um pouco longa, mas a gente lendo assim, né, irmãos? Para quem conhece a história, já está familiarizado, sabe o que aconteceu com Sansão. Para quem não conhece, pode até achar que é uma tragédia, é uma história de, vamos dizer, de terror, né? Porque quanta coisa sobreveio a um homem de Deus, quanta coisa sobreveio a um homem que dizia ser servo do Senhor e que foi escolhido por Senhor desde o ventre da sua mãe. Mas tudo isso, irmãos, aconteceu para este homem, que ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, e ainda a palavra do Senhor diz que foi dado para ele o não cortar o cabelo. Era uma obediência que ele tinha que fazer, que ele tinha que servir, e falou aos seus pais que era para ele não também chegar em bebida forte, nem chegar em cadáver. Essa história deste homem que o Senhor colocou no meu coração para mim trazer para a igreja, é uma história de transformação. Então, quando a gente lê a história de Sansão, a gente vê, seria assim até uma história, quantas coisas sórdidas, né, que o Senhor fez relatar nessa passagem. Que história, né, que a gente olha assim de prostituição. Vamos colocar aqui, este homem ele se encontrava onde? Sansão, um homem de Deus, um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele se encontrava onde? Depois que ele pegou certa idade, ele se encontrava
lá no meio dos filisteus, no meio daqueles homens que queriam a cabeça dele, que queriam matá-lo. Ele só andava pelas bandas. E aonde Sansão procurava estar? Vamos colocar hoje, nos nossos dias, a palavra mais conhecida, no meio do bordel, no meio da prostituição. Então a gente vai olhando por essa passagem, a gente fala assim, o que nós como servos do Senhor também fazemos quando nós temos recebido do Senhor uma consagração. Esse homem era consagrado desde o ventre da mãe dele. Ele era um nazireu de Deus. O que é um nazireu, irmãos? É aquele que não podia cortar os seus cabelos, né? Então, às vezes, as pessoas que não conhecem acham que a força de Sansão estava no cabelo dele. Não, a força de Sansão estava na obediência, porque vinha a obediência sobre ele e o poder de Deus então se manifestava na vida dele. Mas o que aconteceu com este homem? Este homem, ele simplesmente, ele procurou viver uma vida desleixada, vamos colocar assim. Ele era um homem que vinha na igreja, vamos colocar nesses dias, né? Nós vamos dizer, nós, irmãos, trazendo para nós, vem na igreja, frequenta culto, gosta de receber bênção, gosta de receber palavras de bênção e de favor, né, do Senhor a nosso respeito, mas quando a gente sai daqui, dessa porta para fora, vamos colocar na segunda-feira, a gente já começa a esquecer aquilo que o Senhor já tem preparado, já prometeu para nós em 2 dias, porque muita gente vem no culto só sábado e domingo. Isso quando tem culto de sábado, né, nós? Porque muitos hoje estão acostumados quando fala sábado não vai ter culto. Oh, aleluia, sábado é o dia do descanso. Quantas pessoas gostam de ouvir isso? Então essas coisas, irmãos, vão pegando, fazendo com que a gente se afasta do Senhor, porque a gente vai vivendo as coisas desse mundo, vai se acomodando com as coisas do mundo, e Sansão não foi diferente de nós. E a gente vê, irmãos, por isso que a Bíblia ela é uma Bíblia assim, é um livro inspirado pelo Senhor, porque o Senhor ele não esconde a sujeira dos seus heróis, que a gente relata aqui na Bíblia e não joga por debaixo do tapete. Então o Senhor mostra para nós o que os grandes homens de Deus, eles fizeram também de errado. Isso aqui serve de exemplo para nós, irmãos, ter vamos dizer assim, um rumo, um norte para a nossa vida. A gente vê o que a Bíblia relata para nós vivermos o que a Bíblia ensina para termos uma vida de santidade. Mas Sansão não. Sansão, ele simplesmente, ele procurou estar no meio dos seus inimigos, e a primeira coisa que Sansão faz, a gente lendo a história dele, ele vai e se casa com uma filisteia. Vamos colocar, naquele tempo ele era um garotão, um menino novo, olhou para aquela moça, talvez de olhos azuis, bonita, filisteia, se apaixona por ela e casa com ela. Seus pais, logicamente, não gostaram. Seus pais disseram para ele que aquilo não era de Deus, ele tinha que casar com uma moça do povo de Deus. Mas Sansão deu ouvido? Não deu ouvido aos pais. Será que isso faz com que a gente possa pensar em alguma coisa em nós também? Será que nós damos ouvido aos nossos aconselhantes, né, irmãos? Quantos de nós ouvimos conselhos dentro da casa do Senhor, através da palavra do Senhor, pelos ministros de Deus, que vem aqui e relata a palavra do Senhor, nos ensinando o caminho, mostrando para nós o que realmente nós temos que fazer, mas a gente, na primeira oportunidade, a gente vai dar uma voltinha no mundo lá fora. E assim foi com Sansão. Sansão simplesmente se desviava do destino que Deus já tinha preparado para ele. Quantos de nós, meus irmãos, gostaríamos de ouvir o que Deus tem para a nossa vida? Quem quer ouvir? Olha, o Senhor vai abençoar a tua vida, você vai ter a sua profissão, você vai se formar. Quanto de nós gostaria de saber o que Deus tem para revelar para nós? Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai entrar numa grande empresa. Sansão, irmãos, aqui ele já nasceu sabendo o que o Senhor tinha para ele. Ele já tinha a promessa do Senhor, que era ser o libertador de Israel. Ele era um homem que, se ele fosse temente ao Senhor,
ele simplesmente já tinha o seu destino programado pelo Senhor e tudo ia correr bem, porque ele ia ser um lutador. Vamos colocar assim, seria um guerreiro naquela época para os filhos de Israel. E os filhos de Israel estavam esperando isso, esperando um Salvador. E talvez eles colocaram toda a confiança em Sansão, mas Sansão foi fazer o quê? Fazer o que agradava a ele e não agradava ao Senhor. E hoje nós precisamos olhar para isso, irmão. Precisamos de ver o que agrada ao Senhor e não o que nos agrada. Porque, irmãos, o mundo está cheio de presentes, cheio de oferenda para nós. E se nós bobearmos, nós vamos entrando e vamos nos desviando do Senhor e procurando agradar a nós mesmos, agradar os outros. Mas a Deus a gente tem que pensar duas vezes: será que estamos agradando o nosso Deus? Então a gente olha aqui, irmãos, que esse homem, ele queria ser como um qualquer. A gente leu várias vezes aqui na passagem que ele queria ser, a passagem fala assim, ele se tornou como um qualquer. E era o que ele queria. Parece que Sansão, ele não estava se agradando do seu ministério, da unção que Deus tinha colocado na vida dele. Então, o que Sansão fazia? Ele simplesmente ia procurar amores aonde ele não poderia ter ido procurar. E ele achava que ele procurando amores no meio daquele lugar, no meio daquela prostituição, iria satisfazer a sua vida, vamos colocar assim, ele ia trazer prazer, alegria para ele. Mas isso tudo estava fazendo com que ele se afastasse do Senhor. Então ali ele vai fazer o que? Ele vai percorrer caminhos, irmãos, totalmente diferente dos caminhos que o Senhor já tinha preparado para ele. Ele simplesmente foi programado pelo Senhor para ser uma pessoa que ia ser o libertador de Israel. Mas aqui ele se tornou, vamos colocar assim, a gente olhando e examinando o que ele se tornou como se fosse um palhaço, né, para aquele povo, para divertir aquele povo. Porque o que acontece com Sansão? Sansão, ele simplesmente vai andar naqueles caminhos que ele quer, e ele arruma essa mulher chamada Dalila, que era uma prostituta, se entrega para ela, e ela então começa a querer subjugá-lo, porque os filisteus sabiam da força que Sansão tinha, mas não sabia como podia subjugá-lo. Então ele falou: eu sei que Sansão é forte e sei o que agrada a ele. Os príncipes dos filisteus é mulher. Então pegou Dalila e falou: Dalila, vai lá e você vai ter que subjugá-lo. Você vai ter que arrancar dele qual é o motivo da força dele. Para isso oferecer o dinheiro para ela, ofereceu prata para ela. Cada um dos príncipes ofereceu 13 quilos, né, como nós lemos na passagem, de prata para ela. E vamos colocar assim, tinha amor nesse relacionamento entre eles? Não, só tinha interesse. Dalila tinha interesse pelo dinheiro, Sansão tinha interesse pelo prazer que ele tinha no momento, mas as coisas foram se deixando levar porque ele só queria se satisfazer. Então a gente vê aqui que Dalila simplesmente faz o que? Com que ele abra o seu coração, ele rasga o seu coração, ela consegue fazer com que ele conte qual é o segredo dele. Porque ela começou a importuná-lo e ele começou então a se irritar com aquilo. A gente vê aqui na palavra que ele começou a se irritar e ele fez o quê? Ele abriu o seu coração para ela. Essa palavra, irmão, nos dá assim, para nós, nos nossos dias de hoje, quanta coisa quer roubar o nosso coração. E se nós não prestarmos atenção, irmãos, o diabo vem e rouba o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração e ele faz de nós tapete. Ele faz de nós aquilo que ele bem entender, porque nós abrimos o nosso coração para o mundo, para as coisas que não agradam o Senhor, para as coisas que não satisfazem o Senhor. Então por isso que a palavra do Senhor diz bem claro: guarda o teu coração. Devemos de guardar o nosso coração. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, se há esse ensinamento é porque há uma profundidade. O coração é uma coisa, irmão, que agrada ao Senhor, e o nosso coração, ele é para agradar o Senhor, porque a palavra diz que é do coração que procede as saídas da vida. Então, irmão, nós precisamos guardar o nosso coração e no nosso coração guardar a palavra do Senhor. Mas o que Sansão fez?
Ele declarou totalmente para ela do que ele tinha força, da onde vinha a sua força, uma coisa que ele não podia ter feito. E simplesmente ela então roubou aquilo que ele disse para ela, e ela pediu novamente para que os filisteus subissem até ela. Subissem até ela, porque ele já tinha declarado o que o seu coração tinha guardado, que era a sua força. E ela aí traz os homens e coloca Sansão para dormir no colo dela, e ela chama um homem que já estava ali de prontidão para rapar a sua cabeça. Nessa vez, quando ela fala, Sansão, os homens filisteus estão aí, vêm para te atacar, o que acontece? Ele levanta e fala, vou escapar como das outras vezes. Mas aí ele não sabia que o Senhor já tinha se afastado dele. Ele simplesmente tentou, mas ele não conseguiu, porque o Senhor já tinha ido embora. Então, irmãos, quantas vezes a gente tem que tomar cuidado, quantas vezes a gente faz tantas coisas, anda por tanto caminho, e às vezes a gente acha que ainda o Senhor está conosco. Mas a gente pode dizer, será que podemos dizer com toda certeza, o Senhor ainda continua conosco? O que será que nós temos que fazer ainda, irmão? O que podemos fazer para poder achar que nós estamos com o Senhor, ou o Senhor está conosco? O que será que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer? Sansão aqui, irmãos, ele ficou 20 anos dando, vamos colocar assim, sendo uma pessoa pecadora. 20 anos ele achando que ele conseguiria dar volta por cima, que ele era o bom, ele podia ir e voltar e o Senhor estaria com ele. 20 anos sem cortar o cabelo dele. Imagina, irmãos, a gente, 20 anos, tudo jogado fora. Então, quantos anos nós temos de crente? Quantos anos, irmãos, nós estamos dentro da casa do Senhor, servindo o Senhor, e na primeira oportunidade a gente se deixa levar pelas coisas desse mundo. Às vezes a gente pensa, é um pecadinho, ou é uma coisinha, isso não vai afetar, mas isso não está agradando o Senhor, porque o pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos faz separação entre nós e Deus. Então temos que tomar esse cuidado, irmão, porque aqui a gente vê que Sansão, ele simplesmente queria ser, como diz a palavra que nós lemos, ele queria ser como qualquer um homem. Talvez foi como eu coloquei aqui, a unção que tinha na vida dele, ele já estava achando que estava sendo muito pesado. Não quero mais. Hoje eu vou deixar, para mim é melhor ser um membro de crente, sentar lá no último banco. Se eu tiver oportunidade de falar, eu falo. Se eu tiver oportunidade de estar na igreja, eu vou estar. Quer dizer, não quero compromisso. Quanto de nós, irmãos, procuramos hoje simplesmente fazer aquilo que nos satisfaz e não que satisfaz o Senhor, porque não queremos compromisso. Às vezes achamos que a unção que o Senhor derramou na nossa vida está sendo peso, está sendo fardo para nós. E isso não está agradando o Senhor. O Senhor simplesmente, ele fala que nós precisamos obedecer, fazer a vontade dele, para que essa unção que o Senhor derramou na sua vida, ela venha frutificar e dar frutos, e frutos para arrependimento, tanto para nós como para o nosso povo, para aqueles que hão de ouvir a palavra que o Senhor coloca na nossa boca. Nós precisamos, irmãos, pensar nisso. Será que nós estamos agradando o Senhor? O que sobrou da unção que o Senhor colocou para nós? Talvez, vamos colocar assim, hoje só sobrou tocar um instrumento, só sobrou cantar no louvor quando me dá a oportunidade, ou eu subo lá. Quer dizer, ou só sobrou eu ser a tia da salinha da escola dominical. Mas será que isso está sendo suficiente para o Senhor? Será que a unção que o Senhor derramou nas nossas vidas, na sua vida, irmão, isso é suficiente para agradar o Senhor? Sansão aqui, ele se achava que ele podia fazer aquilo que ele bem entendia, porque ele era forte, ele achava que a força estava no cabelo. Mas quando o cabelo dele foi rapado, irmão, a força dele se foi. Mas vai falar, foi porque o cabelo foi rapado? Não, porque ele desobedeceu ao Senhor. Então, às vezes, nós temos que pensar nisso, irmãos. Quantas vezes nós desobedecemos o Senhor? Quantas vezes nós vamos ficar brincando de crente, eu vou e volto, eu posso, eu deixo de fazer? E será que a mão do Senhor ainda continua sobre nós?
Será que ainda nós teremos força, irmão, de dobrar o nosso joelho, elevar o nosso coração a Deus, o nosso pensamento aos céus e alcançar que da graça do Senhor desça sobre nós, alcançar que a misericórdia do Senhor mova a nossa vida? Irmãos, temos que pensar que com Deus não se brinca. Sansão aqui, quando ele simplesmente, irmãos, deixou de fazer aquilo que o Senhor queria, de obedecer, de estar no caminho do Senhor, ele se entregou totalmente ao inimigo. E era o que o inimigo estava querendo. O inimigo estava pronto, esperando essa oportunidade de laçar Sansão e destruí-lo, subjugá-lo. E nós, irmãos, temos que pensar seriamente. Estamos no mundo hoje em dia, como diz a palavra do Senhor, os dias estão sendo breves, a vinda do Senhor está próxima, estão diminuindo os dias, irmãos. A gente não pode brincar de ser crente, hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu faço, hoje eu não faço, tanto faz, ficar levando a vida de qualquer jeito. Vida de cristão, irmãos, não se brinca, porque o Senhor, Ele tem ciúmes de nós. O Senhor, Ele quer cuidar de nós como a menina dos olhos dele. Mas será que nós estamos dando essa oportunidade para o Senhor cuidar de nós? Ou estamos jogando fora, irmãos, aquilo que o Senhor tem feito para nós? Sansão aqui, ele passa a ser o bobo da corte, ele passa a ser um palhaço para divertir aqueles homens. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor já no final mostra que Sansão estaria amarrado entre duas colunas. E ele naquela hora, irmãos, ele pensa e lembra de orar ao Senhor. Senhor, me dá mais uma oportunidade para que eu me vingue dos meus inimigos, os meus dois olhos. Ele simplesmente olha para o céu e faz uma oração sincera, uma oração pequena, mas sincera. Senhor, que me dê essa chance novamente para eu poder me vingar os meus olhos. A gente pode falar assim, irmãos, eu leio na palavra, nossa, que oração terrível. Será que ele simplesmente procurou se suicidar? Não. Ele lembrou que ele, como servo do Senhor, ele poderia ainda fazer alguma coisa para o Senhor naqueles últimos momentos. Aí ele pede para o garoto, que nós lemos na palavra, me encoste perto da coluna, onde que eu possa palpar, e a coluna central, me põe a mão direita numa, esquerda na outra, e ali ele simplesmente vê que ele poderia movimentar a coluna, e ele começou a movimentar a coluna, e ele viu que a força dele estava retornando. Nisso, irmãos, a gente fala, nossa, retornou a força dele porque o cabelo dele também começou a crescer. Aí vai falar assim, foi por causa do cabelo? Não, foi porque o Senhor derramou graça sobre ele naquela última hora. Ele ouviu o pedido dele e derramou a graça dele sobre ele, sobre Sansão. E a palavra do Senhor diz que aqui ele matou mais pessoas, tinha 13 mil homens e mulheres na galeria se divertindo, os filisteus, eles estavam achando que era o Deus dele, Dagon, que estavam festejando, mas o Senhor veio e simplesmente, ouvindo a oração de Sansão, foi devolvendo, conforme ele ia movimentando a coluna, o Senhor ia devolvendo a força para ele. E ali a palavra do Senhor diz que ele matou mais gente na sua morte do que enquanto ele era vivo. O que será que nós temos que fazer, irmãos? Assim, vamos colocar, matar, né, para nós agradar ao Senhor. O que ainda nós temos que tirar de nós, destruir de nós, para agradar o Senhor? Para que a mão do Senhor e a graça do Senhor continue sendo sobre a nossa vida. Será, irmãos, assim, a gente olhando assim e falar assim, olha, é um pecado, vamos colocar assim, um pecado de adultério hoje, que pecado terrível, né, irmão? Ou vamos colocar assim, um pecado da gente simplesmente estar no meio de nossos amigos, bebendo, se divertindo, fazendo o que os nossos amigos fazem, porque lá no meio dos nossos amigos, eles muito nem sabem que nós somos crentes. Será que ali estamos agradando o Senhor? Irmãos, a gente tem que olhar para a nossa vida de cristão, olhando para dentro da palavra e trazer para nós aquilo que é da vontade de Deus para a nossa vida.
Será que os caminhos que a gente anda é o caminho que o Senhor preparou para nós? Não. A palavra do Senhor diz que não. Para Sansão não foi o caminho que Deus preparou. Aí, irmãos, nós vamos ver aqui que nós precisamos buscar o Senhor. A gente olhando para a história de Sansão e eu ouvindo todos os louvores, ouvindo as palavras, falei, nossa, o Senhor vem falando sobre redenção, vem falando sobre situações que nós precisamos deixar para trás. O Senhor vem falando de coisas que nós precisamos nos arrepender para poder agradar o Senhor. E essa história, irmãos, aqui a gente vê que é necessário nós deixarmos as coisas deste mundo para agradar o Senhor. Sansão, ele quando jovem, ele tinha uma vida promissora, mas ele não fez o que era para ser feito para agradar o Senhor. E agora ele já velho, com seus 40 anos, porque ele já estava com seus 40 anos, irmão, quando ele cometeu toda essa tragédia, ele se entregou à prostituição, ele se entregou a Dalila, e veio cair sobre ele aquele fardo pesado, e aí ele veio se arrepender e falar, não agradei o meu Senhor. E aí naquela hora, ele simplesmente vê que ele precisava retornar novamente ao Senhor. Com o que, irmão? Com o seu arrependimento. E é o que nós precisamos, o Senhor mostra para nós que nós precisamos nos arrepender, precisamos buscar o Senhor com uma oração sincera, com o coração compungido, para que o Senhor trabalhe na nossa vida novamente e comece a transformar o nosso ser e trazer graça para nós, trazer, irmão, sobre nossa vida a virtude do Espírito Santo, trazer sobre nós, irmãos, a vontade de estar cultuando, porque nós vamos olhar o que é nós, o que é o homem sem estar diante do Senhor, sem estar dentro da casa do Senhor, sem uma oração, sem buscar o Espírito Santo, sem ter a alegria do Espírito Santo. Hoje nós, como cristãos, o que será de nós sem ter esse Senhor, esse Salvador na nossa vida? Não somos nada, irmãos, e nós precisamos, irmãos, nos importar com as coisas do Senhor, buscar o Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua plenitude, na beleza da sua santidade, e procurar nos santificar cada vez mais. A palavra do Senhor diz, sede santo, porque o vosso Pai que está no céu é santo. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, se não procurarmos nos santificar, se não procurarmos adorar o Senhor, se não procurarmos alegrar o coração do Senhor, a graça do Senhor, ela não vai permanecer sobre as nossas vidas. E quando nós menos esperar, a mão do Senhor também já não está mais nos protegendo. Então, irmão, nós temos que pensar seriamente em adorar o Senhor, em servir o Senhor, em estar diante do Senhor com o coração, com a alma inteiro, irmãos, não metade. O Senhor não quer ninguém pela metade, porque senão a graça do Senhor não nos alcança. E nós vemos, irmãos, que o pecado é que nos afasta do Senhor, o pecado não agrada ao Senhor. Então nós temos que sair deste mundo, sair deste meio. Se aqui tem alguém que ainda acha que pode fazer o que o mundo oferece, você está enganado. Não podemos fazer aquilo que o mundo nos oferece, porque o mundo oferece só as coisas que desagradam ao Senhor. E nós precisamos buscar o Senhor, estar diante do Senhor. A gente vê aqui que no final de tudo, quando Sansão, ele morre ali juntamente com aqueles homens, ele simplesmente, ele faz o que, irmãos? Os seus pais, seus irmãos vêm e retornam para buscá-lo. Quando vai buscar Sansão, vai fazer o que? Levar ele de volta para Estaol, ali onde começou tudo na vida dele. E ele foi enterrado junto com seus pais. E ali o que é? Com o seu pai Manuel, até diz a palavra. Então ali o que a gente vê? Que depois de morto, ele voltou novamente pela mão dos familiares ao lugar de onde tudo começou. Então, irmão, nós temos que ver. Esses dias o pastor estava ensinando, a gente vai ouvir, a gente vê a palavra do Senhor falando que nós temos que voltar ao primeiro amor. Não demora, irmãos, para voltar a fazer o que agrada o Senhor. Não demora para se arrepender com o coração sincero diante do Senhor e fazer para o Senhor aquilo que vai abrir os céus em favor da sua vida. Fazer para o Senhor aquilo que vai trazer a graça do Senhor sobre a sua vida.
Nós precisamos aprender, irmãos, a ter um coração reto diante do Senhor, a ter uma oração sincera diante do Senhor, porque essa oração sincera, esse coração compungido, isso, irmãos, é que vai agradar o Senhor, vai atrair novamente a presença do Senhor, vai atrair novamente o Senhor para nós, o olhar do Senhor para nós, e Ele vai fazer bênção e graça para cada um de nós. Ali, quando Sansão volta para Zorar, e Esaú, junto com a sua família, foi sepultado, novamente no túmulo do seu pai. Quer dizer, ele voltou ao lugar de onde tudo começou. E o Senhor mostra para nós, irmãos, que precisamos voltar novamente para o Evangelho, voltar o nosso coração novamente para a adoração, voltar o nosso coração novamente para sermos do Senhor, porque senão a mão do Senhor, ela vai ser retirada de nós. Igreja do Senhor, nós precisamos nos arrepender, precisamos pedir ao Senhor que muda o nosso coração, que muda o nosso pensamento, e o Senhor, Ele vai com a sua graça, irmão, vir novamente, trazer para nós novamente um coração puro, um coração liberto, vai trazer para nós a nossa mente limpa, a nossa mente livre, para saber quem é esse Deus que nós adoramos, para nós entender a grandeza desse Deus, para trazer novamente alegria ao nosso coração, irmãos, alegria de estar sentado nesse banco. Às vezes tem gente que troca o banco da igreja por qualquer outro lugar, mas aqui é onde a graça do Senhor é derramada, aqui é onde a vida, aqui é onde a esperança, aqui é onde a salvação, aqui é onde a alegria, é aqui que o Senhor habita. A palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio do seu povo, o Senhor habita no meio da igreja. Então precisamos entender isso, igreja, alcançar isso, que nós sejamos quebrantados pelo amor de Deus, que nós possamos olhar novamente para a cruz do Senhor, da onde ali foi feito a bênção para nossas vidas, porque foi numa cruz que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e através da vida de Jesus hoje nós somos a igreja do Senhor. Então vamos dar valor a isso, igreja, não vamos perder aquilo que o Senhor deu para nós por amor. A palavra do Senhor diz que foi tal amor, não tem nem expressão para dizer que amor é esse, mas foi um amor que Deus derramou por você, por nós, e por isso hoje nós somos libertos, hoje nós somos salvos, lavados, remidos pelo sangue do Senhor. Dê valor a isso, igreja, não jogue essa oportunidade por qualquer troca de moeda, não jogue a felicidade de ser um cristão, cidadão do céu, morar no céu com o Senhor, porque por qualquer barganha deste mundo. Não faça isso, igreja, mas louve ao Senhor e adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando eu estava fazendo essa leitura, irmãos, o Senhor colocou no meu coração um hino, mas quem sou eu para cantar? Aí eu falei, Jennifer, você conhece tal hino? Ela falou, conheço, eu amo esse hino. Aquilo bateu tão gostoso no meu coração, Jennifer, e eu gostaria que ela louvasse esse hino. E a igreja medita na letra desse hino, medita, irmãos, naquilo que você ainda pode oferecer de melhor para o Senhor. Medita, igreja, em se há alguma coisa boa ainda dentro de você para agradar o Senhor. Faça isso, igreja. Não deixe passar esse tempo, porque senão a mão do Senhor é retirada. E você, quando vai pensar que ainda você pode, você já não tem mais força para nada. Então, enquanto você está aqui, sentado neste banco, sendo ouvinte hoje, nessa noite da palavra do Senhor, pega isso para você. Fala, Senhor, faça a pequena semente crescer. Porque há, irmão, graça nas pequenas coisas. Então, comece a trabalhar com o que você tem, com a pequena coisa que você tem. Sansão ali, o que ele tinha ali, irmãos, naquela hora, eram as duas colunas para ser movimentada. Então, você também, aonde Deus te colocar, olha aquilo que está fazendo você poder ter força ainda para agradar o coração do Senhor. E assim o Senhor se manifestar na sua vida com a graça dele. E eu louvo ao Senhor por essa palavra e vamos ouvir o louvor do Senhor com a gente.
Carlos, que está em viagem,